Olá, boa noite, aqui é o William. Vim trazer mais um vídeo para vocês informativo, falando desta vez sobre o processo de aceitação, que é algo que acontece não somente com as pessoas que passam pela doença da dependência química ou alcoolismo, mas com a maioria dos seres humanos quando enfrentam uma situação difícil em sua vida. Ele é composto de 5 etapas. A primeira etapa desse processo de aceitação, em contraponto, é a negação. É negar que você tem um problema, negar que o seu problema é tão grande que você não está conseguindo controlar aquela situação. Como o dependente químico vive esse processo de negação, inicialmente com a negação do próprio uso, né? As pessoas às vezes comentam, você está usando droga, você está andando com tal pessoa que usa, ele nega, fala que não, eu não uso, ou aquela pessoa não usa, né? Negar os comportamentos, às vezes começa a assumir as coisas dentro de casa, fala que não foi ele, começa a faltar dinheiro, faltar recurso, começa a falar que a culpa não é dele, né? Então ele nega tudo aquilo que envolve o seu uso e o seu comportamento. Passando para a segunda etapa, vem a raiva, porque ele começa a ser cobrado mais constantemente, porque continua a errar em cima dos seus comportamentos e continua com o uso. Então começa a reagir com raiva como um meio de se defender daquela cobrança. E às vezes pressionando a mãe, pressionando a esposa, pressionando os filhos, para que não venha cobrá-lo. Então quando fala, cadê o dinheiro que estava aqui? Já começa uma discussão, falando, vocês não confiam em mim, vocês só me culpam, só me julgam, né? Quando alguém vem de fora falar, eu vi que você em tal lugar, você fala, vai cuidar da sua vida, deixa a minha vida em paz, né? Então começa a querer se impor para que não seja cobrado. A partir do momento que a doença começa a desenvolver de uma maneira mais grave, né, essa cobrança começa a vir não somente pelas pessoas que estão ao seu redor, mas também pelo próprio ambiente de uso dela, ou seja, ela começa a não ter mais recurso para utilizar. Então os traficantes não querem vender mais, os outros usuários não querem ficar mais juntos, porque ela não tem mais como se manter, né? E começa a entender que alguma coisa está acontecendo, mas ao mesmo tempo não aceita por completo. E não tem mais como negar dentro de casa, porque o comportamento vai se tornando tão repetitivo que chega uma hora que não tem como negar mais. A raiva já não é tão grande, porque as pessoas começam a perder o medo daquela raiva que está tendo. Então começa a vir a terceira etapa, que é a negociação, a permuta. Fala, olha, realmente eu estou usando, mas eu não uso tanto, eu uso só final de semana, daqui para frente eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa diferente, vocês vão ver, eu vou parar de usar isso. E começa a fazer promessas da qual tende a não cumprir, como um meio de negociar aquilo que está fazendo de errado, como um meio de, digamos assim, amenizar o problema. Passado um tempo, como o problema tende a continuar, vem a quarta etapa, que é a depressão. Dentro dessa depressão, a pessoa começa a ver que o problema está se agravando e ela não consegue achar uma saída. Ela não consegue cumprir o que ela fala, ela não consegue mudar seus comportamentos, não consegue deixar de usar e começa a entender que tem realmente alguma coisa de errado com ela. E tende a vir uma tristeza muito grande, uma frustração muito grande, porque ela não quer mais ser assim. Aquela droga, aquele álcool que um dia deu prazer, hoje em dia só está servindo para amenizar a dor que está sentindo por tudo que está acontecendo, não está causando mais prazer. Até chegar à quinta fase, que assim é a aceitação. Aceitar que tem um problema, aceitar uma ajuda, aceitar um tratamento, aceitar um grupo de apoio, né? Aceitar um meio de mudar de vida, né? E a gente vê esse processo de aceitação acontecendo inicialmente sobre o fato do uso e depois em outras áreas da vida do dependente, né? Às vezes no término de um relacionamento, às vezes na perca de um ente querido, às vezes na perca de um bem material que ele considerava muito, na perca de um trabalho. Ele tende a passar por esse processo de aceitação, né? E a partir do momento que chega na quinta etapa, que aceita, tende a ser mais fácil essa mudança de comportamento, essa mudança de valores, porque ele começa a perceber que realmente é necessário ter um novo padrão de comportamento, ter uma maneira diferente de se viver para deixar de usar droga e também deixar de ter uma droga de vida.